Você sabia que, dentro da mitologia iorubá, existe um grupo de mulheres poderosas, tão antigas quanto o próprio mundo, conhecidas como as Iami Oxorongá? Elas não são apenas feiticeiras. Elas são as primeiras mães. Entidades ancestrais que conhecem os caminhos do bem e do mal, do nascimento e da morte, e que caminham entre o céu e a terra decidindo o destino da humanidade. Prepare-se, pois hoje, você vai conhecer o mito mais profundo, mais temido e mais sagrado de toda a espiritualidade africana. As Iami Oxorongá, também chamadas de Iami Ozoronga, são as primeiras mães da humanidade, as matriarcas espirituais que carregam o segredo da criação em seu ventre ancestral. Elas são espíritos femininos ancestrais, entidades sagradas que existem desde os primórdios, habitando entre o Orum, o mundo espiritual, e o Aiê, o mundo físico, movendo-se livremente entre os dois planos. Essas entidades são reconhecidas como as grandes feiticeiras do universo iorubá, detentoras de um poder tão antigo quanto o tempo, e que podem, a seu critério, tanto destruir quanto construir mundos. São as senhoras do mistério, conhecedoras dos segredos mais profundos da vida e da morte, guardiãs de forças que escapam à compreensão humana. Não se submetem a nenhuma divindade, pois caminham lado a lado com os próprios orixás, e até mesmo estes as reverenciam. Seu nome, Iami, significa literalmente minha mãe, um termo que expressa reverência, proximidade e temor. Já Oxorongá é um título de poder e respeito, que reforça sua posição como mães do axé oculto, aquelas que detêm o controle sobre os portais de transformação. Elas são as senhoras das matas, dos ventos, dos cruzamentos e das encruzilhadas espirituais. Onde a transição, mistério ou mudança profunda, ali está a presença silenciosa das Iami. Segundo os mitos mais antigos, as Iami não nasceram de ventre algum. Elas simplesmente surgiram com o mundo, como parte da essência primordial que deu origem à existência. Antes que os orixás caminhassem sobre a terra, antes que o primeiro sopro de vida fosse moldado no barro por Oxalá, elas já estavam presentes, pairando sobre o caos inicial e observando os caminhos que o destino ainda desenharia. As Iami são a própria raiz do princípio criador, e carregam consigo o conhecimento dos ciclos eternos, nascimento, vida, morte e renascimento. Seu poder não está apenas na magia ou no encantamento, mas na sua íntima conexão com a natureza profunda do universo, uma força silenciosa, implacável e absolutamente sagrada. Elas são chamadas de Agé, uma palavra iorubá que designa mulheres detentoras de um poder espiritual altíssimo e muitas vezes incompreendido. Essa força, embora frequentemente temida, não é necessariamente maligna. Trata-se de um poder que transcende a moral humana, pois opera nas leis misteriosas do equilíbrio universal. Quando provocadas, traídas ou desrespeitadas, as Iami podem invocar feitiços devastadores, lançam doenças incuráveis, interrompem ciclos de fertilidade, arrasam fortunas inteiras ou conduzem inimigos à ruína e à morte. Seus encantamentos não seguem o tempo dos homens, mas o ritmo das forças cósmicas que elas conhecem profundamente. Porém, para aqueles que as respeitam, reverenciam seus caminhos e reconhecem sua autoridade ancestral, as Iami também são fonte de vida, sabedoria e prosperidade. Podem abrir os caminhos com um simples sopro, proteger famílias inteiras com o véu do invisível e ensinar aos iniciados segredos que nem mesmo os orixás ousam revelar com facilidade. Elas são a sombra e a luz, o aviso e a bênção, a destruição e a reconstrução. Nenhuma outra força feminina carrega tamanha dualidade e reverência no culto iorubá e em sua diáspora quanto as Iami, as mães antigas que decidem o que deve permanecer e o que precisa ser levado pelos ventos do esquecimento. Quando as Iami desceram à terra, não fizeram como meras visitantes. Elas chegaram como forças primordiais, moldando o destino do mundo com seus próprios gestos. Em seu rastro, criaram 7 casas sagradas, lugares carregados de poder, mistério e consequência. Cada uma dessas casas foi plantada em um ponto de força, associada a uma árvore sagrada ou a um local onde o tempo parece parar. Esses lugares não são simples paisagens naturais, mas verdadeiros portais espirituais, onde o pensamento das Iami ganha forma e se transforma em realidade imediata. Tudo que é pedido ou sentido nesses locais pode alterar o destino de forma irremediável.
Cada casa representa um aspecto do poder das Yami: criação, destruição, justiça, misericórdia, castigo, abundância e mistério. Urucuzeiro. Quando as Yami pensam em alguém sob esta árvore, esse pensamento é como um manto de bênçãos. A pessoa contemplada terá longevidade, alegria e proteção invisível ao seu redor. É a casa da vida plena, da sabedoria conquistada com o tempo, onde os filhos escolhidos pelas mães se tornam guardiões da luz. Ártico Nadaraia. Uma árvore rara e misteriosa, cercada por lendas de desaparecimentos e ruínas. Tudo que pertence à pessoa invocada ali será desfeito: bens, relações, nome, reputação. É a morada do esquecimento e da dissolução. Aqui, as Yami ensinam que tudo pode ruir, principalmente o que foi construído sem respeito ou humildade. Galhos do Baobá. O baobá, árvore ancestral por excelência, é símbolo de generosidade e equilíbrio. Quando as Yami se voltam a alguém sob seus galhos, tudo aquilo que estiver em sintonia com os desejos dessa pessoa será realizado. Não se trata de capricho, mas de merecimento. O baobá reconhece corações justos e intenções verdadeiras. Iroko, a gameleira branca, que em algumas culturas corresponde ao orixá do tempo. Nesta árvore, o tempo não segue as regras humanas. É a casa dos acidentes, onde as tragédias ocorrem sem aviso e sem escapatória. Não há negociação no Iroko. Aqui, o que foi decidido pelas mães será cumprido com precisão. É o lugar onde vidas mudam para sempre, muitas vezes sem explicação. A Paoca, talvez a mais temida das casas. Se as Yami pensarem em alguém nesse local, a morte virá com rapidez e sem piedade. É um lugar de justiça extrema, onde a sentença é silenciosa, mas definitiva. A Paoca não castiga por impulso, mas por certeza absoluta de que algo precisa ser encerrado no ciclo da vida. Cajazeira, a casa mais imprevisível de todas. Aqui, as Yami exercem seu livre-arbítrio absoluto. Podem oferecer a maior das felicidades ou mergulhar alguém na dor mais profunda. A cajazeira representa o mistério total do feminino ancestral, onde a decisão é tomada além da lógica e da razão. Figueira, um lugar sagrado de reconciliação. Se alguém for até esse local e, de coração aberto, pedir perdão às mães, o perdão poderá ser concedido. A figueira é símbolo de sabedoria, arrependimento verdadeiro e cura espiritual. É o único lugar onde os olhos das Yami se tornam brandos e o passado pode ser ressignificado. Entre todas essas casas, a Copa da Cajazeira é considerada o trono principal das Yami. É lá que elas se reúnem em círculo, tomam decisões sobre o destino do mundo e observam o ir e vir das almas entre Orun e o Aie. Da Copa da Cajazeira, as Yami podem se mover entre os planos, visitar o além, retornar em segundos ou simplesmente fazer com que uma vontade se torne destino. Ali, o tempo e o espaço deixam de fazer sentido, pois é onde o poder supremo das mães se manifesta em sua plenitude. As Yami são também conhecidas como as mulheres pássaros, um dos nomes mais misteriosos e simbólicos que carregam. Elas não são chamadas assim apenas por metáfora, mas por possuírem uma conexão direta com o mundo das aves espirituais. São 201 ao todo, um número sagrado, fechado e intocável, e cada uma delas guarda um pássaro espiritual em uma cabaça ritualística, geralmente feita de madeira consagrada e coberta com fios e símbolos de poder. Esses pássaros não são animais comuns. São entidades vivas do astral, criadas com o sopro da vontade das Yami, capazes de viajar entre os mundos, atravessar portais invisíveis e realizar qualquer missão ordenada por suas donas. Cada pássaro carrega uma essência própria. Alguns são mensageiros de cura profunda, capazes de restaurar o equilíbrio emocional e físico de uma pessoa. Outros trazem loucura súbita, embaralhando os pensamentos e provocando desorientação total. Há aqueles que levam a morte silenciosa, como uma névoa que sufoca a alma sem aviso, e também aos que concedem revelações espirituais, sonhos sagrados e visões ancestrais. A natureza da missão depende do desejo da Yami, e esse desejo, por sua vez, vem da sabedoria profunda ou da fúria silenciosa com que observam o mundo. Quando uma Yami deseja algo, ela não se move com pressa nem faz alarde. Ela simplesmente abre sua cabaça e liberta o pássaro. Esse ato não exige palavras, é feito com olhar,
com o pensamento, com o som do iê, o canto ancestral das mães. O pássaro parte imediatamente e com precisão sobrenatural. Nada o impede, não há tranca, muro ou oração comum que o detenha. Ele atravessa sonhos, sombras, carne e espírito. Somente pessoas que possuem defesas espirituais muito fortes, como encantamentos de Exu, proteção de orixás ou axé de uma grande mãe de santo, conseguem repelir ou enfraquecer esse ataque. Nesses casos raros, o pássaro retorna à cabaça, e a Yami entende que é necessário agir de forma coletiva. Quando isso acontece, as mães se reúnem. Formam um círculo em lugar oculto, geralmente sob grandes árvores ou dentro da mata fechada, onde nenhum som do mundo moderno penetra. Lá, elas realizam um rito antigo, onde bebem o sangue astral da vítima, o símbolo de sua força vital, e selam um pacto de ação conjunta. Essa assembleia é poderosa, quase sempre irreversível. Quando várias Yami decidem agir, nem mesmo os mais altos espíritos conseguem impedir o curso do destino que elas escolheram. Seus pássaros também são mestres da disfarce e da ilusão. Eles podem assumir a forma de orixás para enganar médiuns desavisados, aparecer como chicotes etéreos que açoitam a alma e impõem dor e obediência, ou ainda como fantasmas deformados, espectros que cercam a pessoa, roubam seu sono, seu juízo e, por fim, sua vontade. Eles não atacam de forma direta, como guerreiros, mas envolvem, confundem e vencem. É por isso que as Yami não são apenas feiticeiras, são senhoras do medo, do destino e da sabedoria, e seus pássaros são como suas palavras. Uma vez ditas, jamais voltam sem cumprir a missão. Orumilá, o grande sábio dos orixás, senhor do destino e guardião dos segredos do Ifá, certa vez recebeu uma revelação preocupante. Para continuar seu caminho de sabedoria, ele teria que viajar até Otá, a cidade sagrada e perigosa onde habitam as Yami Oxorongá. Nenhum orixá ousava entrar lá sem permissão, pois aquele era um território selado, envolto por feitiços, encantamentos antigos e forças femininas que não podiam ser controladas. Mesmo assim, movido pela coragem e pelo desejo de compreender o destino em sua forma mais profunda, Orumilá decidiu ir. Antes de partir, ele consultou Ifá, o oráculo que tudo vê. Os Odus revelaram que ele deveria fazer oferendas específicas para se proteger, pois sua presença seria considerada uma provocação. Ele então preparou uma série de itens ritualísticos: tecido branco, símbolo da paz e pureza; cabeça de serpente, símbolo da sabedoria enigmática; pombo branco, animal mensageiro do equilíbrio; búzios, instrumentos de adivinhação e comunicação com o sagrado; ovos vermelhos, símbolos de nascimento, sangue e transformação, e outros elementos ocultos, que apenas os iniciados compreendem. Cada item era uma chave simbólica, escolhida não apenas como proteção, mas como um teste para a reação das Yami. Ao chegar em Otá, foi imediatamente envolvido pelo olhar penetrante das mães pássaro. Elas o cercaram em silêncio. Sentiram nele uma energia diferente, poderosa, sim, mas também provocadora. Reconheceram que ele não vinha como um visitante comum, mas como um possível banquete. Orumilá foi visto como uma oferenda viva, seu axé brilhava como fogo, e isso as atraiu. Elas queriam devorá-lo, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, absorver seu poder, seu conhecimento, seu destino. Foi então que Exu, o mensageiro que transita entre os mundos, surgiu. Ele, que ao mesmo tempo aliado das Yami e amigo de Orumilá, conhecia o perigo real daquele encontro. Sussurrou aos ouvidos das mães que aquele homem não era qualquer um, e que subestimá-lo seria um erro fatal. As Yami, embora altivas, recuaram por um instante. Reconheceram que havia algo naquele orixá que escapava até de seus pássaros. Ainda assim, movidas por orgulho e curiosidade, decidiram testá-lo com feitiços sutis, ocultos em gestos e palavras. Orumilá, percebendo o jogo espiritual que se armava, realizou novas oferendas, desta vez ainda mais simbólicas e ousadas. Apresentou-lhes buchada de bode, um alimento feito de tripas, que é tabu absoluto para as Yami, pois representa o que é impuro, o que deve ser evitado. Ofereceu também um frango arrepiado, aquele que nasce sem penas e não pode voar, uma metáfora para o ser que perdeu sua essência espiritual. Junto com isso,
Trouxe búzios abertos e eque, um pó ritualístico de grande poder. As Iami olharam aquelas oferendas com estranhamento e incômodo. A buchada as repeliu. Não puderam sequer tocar nela. Aquilo que era tabu se tornou um espelho do erro. Ao receberem o que não podiam consumir, perderam momentaneamente o domínio do encontro, como se o equilíbrio cósmico tivesse sido invertido. E foi nessa brecha que Orunmila penetrou nos véus de seus segredos, observando atentamente seus códigos, seus cantos e seus limites. A partir desse dia, Orunmila passou a conhecer mistérios que poucos jamais tocaram. E as Iami, embora não tenham sido derrotadas, aprenderam a respeitar aquele que conseguirá enfrentá-las e sair ileso, não pela força, mas pela sabedoria. Um pacto silencioso se formou entre eles. Orunmila não ousaria controlá-las, e elas jamais tentariam detê-lo novamente. As Iami Oxorongá não respondem a ninguém, nem mesmo aos orixás. Elas não pertencem a hierarquias ou comandos, pois são anteriores a tudo. São a expressão viva do poder feminino ancestral, aquela força que surge da terra, da escuridão criadora, dos ciclos da natureza e dos mistérios do útero cósmico. Não podem ser controladas, subjugadas ou aprisionadas, pois habitam um espaço espiritual onde nem a lógica divina alcança por completo. Elas são mães, sim, mas não mães dóceis. São as mães do destino, da sombra, do ventre e do abismo. São aquelas que dão a vida com o sopro, mas que também a retiram com o silêncio. Conhecem o início e o fim. São donas do tempo oculto, das passagens entre mundos, das decisões que não podem ser explicadas. Por isso, carregam uma dualidade feroz e sagrada. Castigam com o mesmo ímpeto com que protegem, amaldiçoam com a mesma força com que curam. Quando elas olham para alguém, enxergam tudo, passado, presente, futuro, e decidem o que deve permanecer e o que precisa ser levado. O poder das Iami é o axé bruto da criação, anterior aos rituais, anterior aos acordos. É um axé que não passou pelos filtros da ordem, que não foi moldado para agradar ou servir. É a energia do sangue, do parto, da floresta intocada, do trovão sem aviso. A natureza da missão depende do desejo da Iami, e esse desejo, por sua vez, vem da sabedoria profunda ou da fúria silenciosa com que observam o mundo. Quando uma Iami deseja algo, ela não se move com pressa nem faz alarde. Ela simplesmente abre sua cabaça e liberta o pássaro. Esse ato não exige palavras, é feito com o olhar, com o pensamento, com o som do iê, o canto ancestral das mães. O pássaro parte imediatamente e com precisão sobrenatural. Nada o impede, não há tranca, muro ou oração comum que o detenha. Ele atravessa sonhos, sombras, carne e espírito. Somente pessoas que possuem defesas espirituais muito fortes, como encantamentos de Exu, proteção de orixás ou axé de uma grande mãe de santo, conseguem repelir ou enfraquecer esse ataque. Nesses casos raros, o pássaro retorna à cabaça, e a Iami entende que é necessário agir de forma coletiva. Quando isso acontece, as mães se reúnem. Formam um círculo em lugar oculto, geralmente sob grandes árvores ou dentro da mata fechada, onde nenhum som do mundo moderno penetra. Lá, elas realizam um rito antigo, onde bebem o sangue astral da vítima, o símbolo de sua força vital, e selam um pacto de ação conjunta. Essa assembleia é poderosa, quase sempre irreversível. Quando várias Iami decidem agir, nem mesmo os mais altos espíritos conseguem impedir o curso do destino que elas escolheram. Seus pássaros também são mestres da disfarce e da ilusão. Eles podem assumir a forma de orixás para enganar médiuns desavisados, aparecer como chicotes etéreos que açoitam a alma e impõem dor e obediência, ou ainda como fantasmas deformados, espectros que cercam a pessoa, roubam seu sono, seu juízo e, por fim, sua vontade. Eles não atacam de forma direta, como guerreiros, mas envolvem, confundem e vencem. É por isso que as Iami não são apenas feiticeiras, são senhoras do medo, do destino e da sabedoria, e seus pássaros são como suas palavras. Uma vez ditas, jamais voltam sem cumprir a missão. Orunmila, o grande sábio dos orixás, senhor do destino e guardião dos segredos do Ifá, certa vez recebeu uma revelação preocupante. Para continuar seu caminho de sabedoria, ele teria que viajar até Otá,
a cidade sagrada e perigosa onde habitam as Iami-Oxorongá. Nenhum orixá ousava entrar lá sem permissão, pois aquele era um território selado, envolto por feitiços, encantamentos antigos e forças femininas que não podiam ser controladas. Mesmo assim, movido pela coragem e pelo desejo de compreender o destino em sua forma mais profunda, Orumilá decidiu ir. Antes de partir, ele consultou Ifá, o oráculo que tudo vê. Os Odus revelaram que ele deveria fazer oferendas específicas para se proteger, pois sua presença seria considerada uma provocação. Ele então preparou uma série de itens ritualísticos: tecido branco, símbolo da paz e pureza; cabeça de serpente, símbolo da sabedoria enigmática; pombo branco, animal mensageiro do equilíbrio; búzios, instrumentos de adivinhação e comunicação com o sagrado; ovos vermelhos, símbolos de nascimento, sangue e transformação, e outros elementos ocultos, que apenas os iniciados compreendem. Cada item era uma chave simbólica, escolhida não apenas como proteção, mas como um teste para a reação das Iami. Ao chegar em Otá, foi imediatamente envolvido pelo olhar penetrante das mães-pássaro. Elas o cercaram em silêncio. Sentiram nele uma energia diferente, poderosa, sim, mas também provocadora. Reconheceram que ele não vinha como um visitante comum, mas como um possível banquete. Orumilá foi visto como uma oferenda viva, seu axé brilhava como fogo, e isso as atraiu. Elas queriam devorá-lo, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, absorver seu poder, seu conhecimento, seu destino. Foi então que Exu, o mensageiro que transita entre os mundos, surgiu. Ele, que ao mesmo tempo aliado das Iami e amigo de Orumilá, conhecia o perigo real daquele encontro. Sussurrou aos ouvidos das mães que aquele homem não era qualquer um, e que subestimá-lo seria um erro fatal. As Iami, embora altivas, recuaram por um instante. Reconheceram que havia algo naquele orixá que escapava até de seus pássaros. Ainda assim, movidas por orgulho e curiosidade, decidiram testá-lo com feitiços sutis, ocultos em gestos e palavras. Orumilá, percebendo o jogo espiritual que se armava, realizou novas oferendas, desta vez ainda mais simbólicas e ousadas. Apresentou-lhes buchada de bode, um alimento feito de tripas, que é tabu absoluto para as Iami, pois representa o que é impuro, o que deve ser evitado. Ofereceu também um frango arrepiado, aquele que nasce sem penas e não pode voar, uma metáfora para o ser que perdeu sua essência espiritual. Junto com isso, trouxe búzios abertos e equê, um pó ritualístico de grande poder. As Iami olharam aquelas oferendas com estranhamento e incômodo. A buchada as repeliu. Não puderam sequer tocar nela. Aquilo que era tabu se tornou um espelho do erro. Ao receberem o que não podiam consumir, perderam momentaneamente o domínio do encontro, como se o equilíbrio cósmico tivesse sido invertido. E foi nessa brecha que Orumilá penetrou nos véus de seus segredos, observando atentamente seus códigos, seus cantos e seus limites. A partir desse dia, Orumilá passou a conhecer mistérios que poucos jamais tocaram. E as Iami, embora não tenham sido derrotadas, aprenderam a respeitar aquele que conseguirá enfrentá-las e sair ileso, não pela força, mas pela sabedoria. Um pacto silencioso se formou entre eles. Orumilá não ousaria controlá-las, e elas jamais tentariam detê-lo novamente. As Iami-Oxorongá não respondem a ninguém, nem mesmo aos orixás. Elas não pertencem a hierarquias ou comandos, pois são anteriores a tudo. São a expressão viva do poder feminino ancestral, aquela força que surge da terra, da escuridão criadora, dos ciclos da natureza e dos mistérios do útero cósmico. Não podem ser controladas, subjugadas ou aprisionadas, pois habitam um espaço espiritual onde nem a lógica divina alcança por completo. Elas são mães, sim, mas não mães dóceis. São as mães do destino, da sombra, do ventre e do abismo. São aquelas que dão a vida com o sopro, mas que também a retiram com o silêncio. Conhecem o início e o fim. São donas do tempo oculto, das passagens entre mundos, das decisões que não podem ser explicadas. Por isso, carregam uma dualidade feroz e sagrada, castigam com o mesmo ímpeto com que protegem, amaldiçoam com a mesma força com que curam. Quando elas olham para alguém, enxergam tudo, passado, presente, futuro,
e decidem o que deve permanecer e o que precisa ser levado. O poder das Yami é o axé bruto da criação, anterior aos rituais, anterior aos acordos. É um axé que não passou pelos filtros da ordem, que não foi moldado para agradar ou servir. É a energia do sangue, do parto, da floresta intocada, do trovão sem aviso.